Está no ar mais uma edição do EcoWeb Talks. E hoje eu, Eva Weber, recebo aqui no nosso bate-papo Clairton Tomasi, assessor da Justiça Eleitoral de Tocantins e business partner da EcoWeb. Para que todos saibam como somos, farei nossas descrições físicas da foto que consta no nosso vídeo. Vou começar por mim. Sou uma mulher branca de cabelos pretos, estou vestindo camisa branca com o logo da EcoWeb e óculos escuros enquanto faço sinal de positivo com o polegar para cima. Nosso convidado, Clairton Tomasi, pode ser descrito como um homem branco de cabelos pretos que está vestindo camisa social lilás. Estamos muito felizes em te receber para saber mais sobre a sua perspectiva em relação ao impacto da acessibilidade digital na autonomia de pessoas com deficiência visual no mundo online. Seja muito bem-vindo, Clairton. Eu queria agradecer o convite, né, para participar do Talk, que é extremamente importante a gente cada vez mais debater sobre essas questões relacionadas à acessibilidade, especialmente a acessibilidade nas plataformas digitais, devido ao grande avanço que a digitalização e que a automação como um todo tem construído e tem se feito presente na nossa vida. Muito obrigado pelo convite. Então vamos para a nossa conversa. Clairton, como uma pessoa cega, eu percebo que, além das dificuldades de navegação, existem outras barreiras a serem enfrentadas, mas queria saber qual a sua perspectiva sobre os principais obstáculos em relação à acessibilidade digital para pessoas com deficiências visuais. Eu vejo assim que além da navegabilidade, né, que é um grande vilão, ao mesmo tempo em que pode se tornar um grande apoio para nós deficientes visuais, para nós cegos, na atual conjuntura, essa navegação se torna uma grande vilã. O que eu vejo assim de maiores dificuldades é relacionado à construção desses ambientes, não só de plataformas multimercado, e-commerce, mas a construção desses ambientes voltada, pensada e desenhada exclusivamente para o visual. Então, assim, os programadores, os desenvolvedores, os próprios requisitantes, demandantes, né, eles voltam muito o olhar para o visual. E aí, quando você pensa só por um lado, focado em um único público, automaticamente você está dificultando ou excluindo as outras variações. E hoje a gente tem que entender que há uma diversidade imensa de situações que têm que ser contempladas na construção de um ambiente, em se pensando que todo esse público pode ser um potencial consumidor dessa informação. Eu vejo que tem vários fatores aí envolvidos, mas entendo que o principal é essa cultura de construir os ambientes em pró de um único público. A falta de visão da diversidade de potenciais usuários, né, ou clientes ou demandantes em cima dessa informação. Na sua opinião, as empresas estão cientes da importância da acessibilidade digital para pessoas com deficiências visuais? Que medidas elas podem adotar para tornar suas plataformas mais acessíveis e proporcionar uma boa experiência para pessoas com deficiências visuais? Pela minha experiência enquanto usuário, fica claro que as empresas não estão cientes desse público, não constroem os seus ambientes observando a particularidade do deficiente visual, e não só do deficiente visual, de outras deficiências ou de outras dificuldades de acesso. Então, os empresários não têm noção da dificuldade que a gente, enquanto usuário com uma deficiência, tem ao navegar numa página ou num ambiente que não é pensado para nós. Eu tenho a plena certeza que os empresários não têm essa consciência. Quanto às medidas que as empresas podem adotar, eu entendo que essas medidas basicamente é construir uma experiência do usuário ampla. A gente tem conceitos que devem ser aplicados na hora de desenvolver ambientes web e apps ligados à experiência do usuário, combinado com um desenho universal, com um desenho acessível, com os conceitos de acessibilidade. E aqui é importante ficar claro que esses conceitos de acessibilidade, eles não são exclusivamente para cegos, para navegação com leitor de tela. A gente tem que pensar na pessoa que é autista, na pessoa que tem visão monocular, que tem dificuldade de mobilidade, de sintonia fina. Então, assim, hoje o que eu vejo, assim, sites extremamente poluídos na sua concepção, aplicações que são voltadas exclusivamente para o visual, é aquele conceito. É pensado em quem enxerga, em quem consegue manusear o equipamento de forma ágil e ainda em alguns momentos em quem faz isso de forma rápida, porque a gente tem processos de recarregamento de página, de atualização de frame e de derrubada de usuário, de conexão com o site, quando a gente trabalha muitas vezes conectado ao ambiente, que o timeout é muito rápido, que, por exemplo, um idoso, ele teria dificuldade de atuar. Eu vejo meu pai, tem 73 anos, ele não é cego, tem alguma dificuldade de mobilidade e de agilidade na operação. E principalmente os sites dos bancos, às vezes ele está digitando um código de barra para pagar, quando ele está na metade da digitação, quando ele conclui, está desconectado. Então, assim, tudo é muito pensado pro público. Então,
Eu acho que essa ampliação da visão, da capacidade e principalmente da construção das aplicações é extremamente importante. Hoje eu entendo que o maior fator é cultural, né, o maior problema hoje é cultural. A gente precisa estabelecer uma cultura de diversidade, diversidade tecnológica, diversidade de público, de cliente. Vocês, empresários, precisam pensar de forma diversa, que o público de vocês não é só essa pessoa que não tem deficiência, que está na faixa de 16 a 60 anos, que tem acesso pleno à tecnologia. Então, o Brasil é muito grande para a gente fechar só nesse público. A acessibilidade digital desempenha um papel fundamental na vida de pessoas com deficiências visuais, seja no acesso à informação, oportunidade de trabalho ou até mesmo interações sociais. Para você, de que forma tecnologias como a da EquaWeb impactam na autonomia de navegação na web? Sem dúvida, a acessibilidade digital, ela oportuniza, especialmente a nós, deficientes visuais, uma condição de trabalho, de lazer, de acesso ao mundo digital e acesso até a situações que não houvesse essa digitalização dos ambientes, a gente não teria. Assim, hoje, no meu ambiente de trabalho, não fosse essas tecnologias, eu não conseguiria trabalhar com a autonomia que eu trabalho hoje. Eu consigo trabalhar com 100% de autonomia. E a tecnologias como, especialmente a da EquaWeb, né, elas vêm para assim, facilitar, para tornar essa experiência nossa muito mais palatável, né, muito mais fácil de executar, muito mais simples e principalmente mais acessível, porque ferramentas como a da EquaWeb, elas pegam uma condição de inacessibilidade, de falta de acessibilidade em uma plataforma, em um ambiente, e tornam essa plataforma de forma célere e rápido acessível. Então, assim, essa ferramenta, especialmente essa ferramenta da EquaWeb, ela é, assim, de tirar o chapéu, digna de aplausos por nós deficientes. Então, assim, elas tornam a nossa vida bem mais simples no uso desses ambientes. Falando sobre acessibilidade e fidelização do consumidor com deficiência, em algumas de suas palestras você destaca que a acessibilidade é uma condição para se tornar cliente de uma marca. Então conta pra gente, como a falta de acessibilidade digital afeta a sua experiência de consumo e como influencia a sua escolha de compra e fidelidade a uma marca? Sim, nas palestras que eu ministro, eu sou extremamente enfático nessa questão de fidelização do cliente. E veja, a falta de acessibilidade hoje, para mim, enquanto consumidor, é condição para eu fidelizar uma marca, ou não, até mesmo para eu ingressar em uma marca. Então, assim, tem algumas marcas que eu não uso, não compro, não recomendo, justamente por falta de acessibilidade na plataforma. Então, essas empresas, elas são divididas no nosso mundo, no mundo de deficientes visuais, de cegos, de usuários, de leitor de tela, elas são divididas em as que a gente compra e as que a gente não compra. As que a gente compra porque são acessíveis. E eu digo para vocês, muitas vezes eu compro sabendo que eu estou pagando um pouco mais caro pelo mesmo produto, mas eu compro na plataforma que é acessível, usando das ferramentas de acessibilidade. Porque muitas vezes a plataforma que tem um baixo nível de acessibilidade, a gente até consegue fazer a compra, mas pelo time, pelo tempo que eu levo para fazer essa compra, não vale a pena. Eu dou um exemplo para vocês. Eu tenho uma plataforma de aquisição de cápsulas de café que eu não compro, porque não é acessível. Assim, eu compro uma vez por ano quando eu pego uma promoção muito boa, porque eu levo de 3 a 4 horas para fechar um pedido. Eu sei que eu vou gastar uma manhã inteira para fazer um pedido de cápsula de café, que é um negócio cá para nós muito simples, entendeu? Então, assim, pela falta de acessibilidade, pela baixa experiência do usuário. Aí eu trago um exemplo de uma outra empresa que vende vinhos online. A gente tem duas grandes empresas que vendem vinhos online. Uma é acessível, eu compro mensalmente, e a outra não é acessível. Essa que não é acessível, ela, inclusive, muitas vezes tem os produtos mais em conta, mais baratos. Mas eu não compro, porque eu não consigo. Então, é divisor de águas essa condição de acessibilidade. E a gente, queira ou não, a gente se fideliza também por essas questões, pela experiência do usuário, especialmente em ambiente web, em plataforma de e-commerce. Com base na sua experiência e conhecimento, qual é a mensagem final sobre acessibilidade digital que você gostaria de passar para as empresas que ainda não oferecem recursos para pessoas com deficiências em seus sites? Bom, mensagem para os empresários, para as empresas que não pensam em acessibilidade, eu tenho um recado muito simples. Sinto muito, mas eu não compro de vocês. Não compro porque vocês não querem me vender. A partir do momento em que eu não penso, eu enquanto empresário, eu não penso num público X, é porque eu não tenho interesse de vender para esse público. Então, assim, é uma pena que em pleno século XXI, se aproximando aí de 2030, porque se pensando em empresas sólidas, 2030 está bem aí, né? Faltam 6 anos e meio para 2030. Sinto muito, se vocês não pensam na gente, a gente não pensa em vocês.
Se eu não sou lembrado pelo empresário, eu não lembro da empresa dele. Então, o recado é esse: se adaptem, procurem, a EqualWeb está aí à disposição, a gente está à disposição de vocês para trabalhar esse processo de acessibilidade, trabalhar essa digitalização de plataforma, tornando as plataformas acessíveis, mas vocês precisam entender que nós somos uma massa consumidora. Cada vez mais esse público está tendo autonomia financeira e capacidade financeira. Então, assim, se você deixa a tua marca fora desse público, você está perdendo dinheiro. Não é só para bonito, não é uma modinha, é venda. Você está perdendo venda. Se você não se adapta, você está perdendo venda. Se você não pensa a diversidade de pessoas, de clientes, seus clientes como um todo, você está perdendo venda. Perdendo venda, está perdendo dinheiro. Então, assim, o recado que eu deixo é esse. Nós somos um público que temos condição, temos dinheiro para gastar e a gente muitas vezes não está comprando porque a forma da venda não está atingindo a gente, não está chegando até nós. Então, o meu recado é esse. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Um abraço a todos e a todas. Clairton, muito obrigada por sua participação no nosso EqualWeb Talks e por compartilhar sua perspectiva conosco. Sua vivência e dedicação à causa da acessibilidade digital são muito importantes para construirmos juntos um mundo mais inclusivo e acessível para todos. Muito obrigada!